Bom, esses indígenas, eles eram os mais diferentes possíveis entre si. Aqui no Brasil, você não pode pensar que havia só um povo indígena. Pelo contrário, havia vários povos indígenas. Eram 5 milhões de pessoas que viviam no Brasil, que falavam línguas diferentes, que tinham culturas diferentes, que tinham formas de pintar o corpo diferentes. Então, eram vários indígenas. Os indígenas que primeiro os portugueses tiveram contato foram esses aqui, ó, os Tupiniquim. Os Tupiniquim, eles se organizavam em aldeias, né? Que cada aldeia tinha de 5 a 10 casas, né? Habitações, e era organizada de maneira circular. Nessas aldeias Tupiniquim, viviam entre 500 e 3 mil pessoas, então era muita gente vivendo junto. Esses Tupiniquim foram os primeiros indígenas que os portugueses se encontraram. Mas havia outros no Brasil, como, por exemplo, os Tremembé, os Potiguar, os Caeté, os Bororô, os Tupinambá, os Tamoios, os Guarani, os Charrua. Muitos povos indígenas. Esses povos, eles geralmente eram nômades e eles viviam daquilo que eles retiravam da natureza, como a caça, a pesca, a coleta, e também praticavam a agricultura, tá? Mas aí quando a caça, a pesca, a coleta cessavam em um local, eles mudavam para outro. Então por isso eles não acumulavam muitos bens, porque eles ficavam se deslocando, tá? Aqui para baixo nós temos um dado muito importante, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, como eu falei para vocês, havia 5 milhões de indígenas, e hoje em dia, no século atual, tem menos de 1 milhão de indígenas no Brasil. E isso aconteceu porque, não se esqueça, porque ao longo dos anos esses indígenas foram sendo massacrados, foram sendo escravizados, foram sofrendo com as doenças trazidas pelos portugueses, foram morrendo em guerras contra os portugueses, porque pode ser que no primeiro momento esses indígenas não tenham manifestado violência contra os portugueses, mas depois, quando eles perceberem a intenção dos portugueses de escravizá-los, aí sim eles vão começar a guerra, tá? O terceiro tópico é sobre a exploração do território. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tem que saber é o seguinte: nos primeiros 30 anos, de 1500 até 1530, 1532, os portugueses não colonizaram o nosso território. Grave isso na sua mente. Não houve colonização. Por que não houve essa colonização? Porque os portugueses estavam interessados em outro local, nas Índias, tá? Eles apenas vinham no Brasil buscar para o Brasil e voltavam para a Europa. Buscavam para o Brasil e voltavam para a Europa. Foi a única coisa que eles fizeram nesses 30 anos. Então, eles não chegaram a colonizar, tá? Aí você pode me perguntar assim, tia, mas buscar para o Brasil já não é colonizar? Não, não é colonizar. Por quê? Quando você coloniza o local, você povoa esse local, você ocupa esse local e você vai produzir alguma coisa nesse local, tá? Eu costumo dizer que é os dois P's, povoar e produzir. E durante esses 30 anos não aconteceu isso, tá? Durante esses 30 anos, os portugueses apenas construíram feitorias, ó. Feitorias no litoral brasileiro, que são como se fossem galpões improvisados para guardar o pau-brasil. E aí, nessas feitorias, os indígenas guardavam o pau-brasil que os portugueses vinham buscar, tá? E aí, dentro dessas feitorias, acontecia o escambo, que é a troca. Os portugueses traziam os produtos que interessavam os indígenas da Europa e os indígenas davam pau-brasil para esses europeus, tá? Era uma relação que os portugueses, é claro, tinham muito lucro, né, com esse pau-brasil, que era usado para fazer corantes e outros objetos de madeira, mas também tinha o lucro para os indígenas, porque os indígenas não podiam aceitar dinheiro, já que aqui no Brasil não tinha comércio. Então, o ideal era que eles aceitassem objetos que eram necessários para o seu dia a dia, tá? Então, o escambo, ele é uma troca sem a presença de dinheiro. É uma troca de produtos sem a presença de dinheiro. E esse escambo acontecia dentro das feitorias e o objeto que os indígenas trocavam pelas coisas trazidas pelos portugueses era o pau-brasil, tá? Os indígenas também trocavam alguns animais que os portugueses consideravam exóticos e queriam levar para a Europa.
Aqui ao lado já tem o início da colonização. No primeiro parágrafo tem a explicação do porquê que os portugueses resolveram colonizar a partir de 1532. E eu digo para vocês que o objetivo dos portugueses ao começar essa colonização foi proteger o território deles. Eles perceberam que os franceses estavam interessados, os ingleses estavam interessados, outras nações europeias estavam interessadas. Então eles falaram, opa, temos que colonizar o Brasil para mostrar que ele é nosso. E para impedir que outras nações invadam o território brasileiro, tá? E aí, o primeiro passo para a colonização foi o rei de Portugal criar o sistema de capitanias hereditárias. Eu já adianto para vocês que o sistema de capitanias hereditárias não vai conseguir se sustentar e o rei de Portugal vai ter que criar o governo geral depois. Mas vamos ao primeiro passo. Ele cria o sistema de capitanias hereditárias. O que é isso? É um conjunto de terras, simplesmente o rei de Portugal pegar o território brasileiro, dividir em 14 pedaços de terra e doar para nobres portugueses cada um desses pedaços de terra, tá? Os nobres portugueses teriam a função de povoar cada do seu lote e de produzir cana-de-açúcar nesse lote, tá? Porém, o sistema de capitanias hereditárias ele não vai dar certo. Por quê? Porque muitos portugueses não vão fazer os investimentos necessários para que a capitania dê certo. E também essas capitanias vão sofrer bastante com os ataques indígenas. Os indígenas vão atacar essas capitanias porque eles vão começar a perceber os interesses dos portugueses, certo? Então, capitania, você já sabe que é quando o rei de Portugal dividiu o território em 14 lotes de terra e doou esses 14 lotes para os nobres portugueses. Só que acabou não dando certo, acabou não indo para frente. E aí o rei de Portugal resolveu mandar para cá um governador geral, que é uma pessoa para administrar todo o território, todas as capitanias, tá? Porque na época das capitanias, cada capitão donatário administrava o seu território. E aí isso acabou não dando certo. Então o rei de Portugal resolveu criar o governo geral, que é um governador que administra todo o território. Então, em 1549, veio para cá o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil. E aí o Tomé de Souza trouxe consigo, claro, outros profissionais, como o ouvidor geral, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava da arrecadação de impostos, o capitão-mor, que cuidava da defesa e da fiscalização do território, e outros portugueses também que vieram para cá com outras funções, para o Brasil começar a ter aquela estrutura parecida com Portugal, tá? Carpinteiros, marceneiros, ferreiros, todos esses profissionais necessários. Aqui para trás, falaremos um pouquinho sobre os indígenas. Como eu falei para vocês, os indígenas, eles começaram a atacar as capitanias hereditárias e tudo mais, tá? Porque eles começaram a ser escravizados. E a partir do momento que eles foram escravizados, eles começaram a resistir a essa escravidão. Que os indígenas não iam ficar lá parados sendo escravizados, eles começaram a atacar os portugueses. Essa foto aqui é muito interessante porque mostra várias estratégias dos indígenas de ataque. O mais clássico é eles usando arco e flecha, mas eles também, derrubavam árvores no rio para impedir a passagem dos portugueses. Às vezes derrubavam árvores pegando fogo. Se escondiam em buracos para atacar de surpresa os portugueses. Cercavam os portugueses dos lados do rio. Enfim, várias estratégias indígenas para combater esses portugueses. Quando eles não conseguiam combater, eles fugiam para o interior. Os indígenas eles acabaram sendo empurrados pelos portugueses do litoral para o interior do Brasil, porque lá no interior eles se sentiam mais seguros, porque ainda não havia tanta presença de portugueses, então eles iam para lá, para o interior do Brasil, tá? Esses indígenas, apesar de resistirem a essa presença portuguesa, alguns vão ser, digamos, aprisionados como escravos e outros vão ser levados para as chamadas missões religiosas, que estão explicadas aqui nessa página, tá? Alguns indígenas vão ser levados para as missões. O que eram as missões? Eram locais onde eles seriam ensinados sobre outra cultura. As missões basicamente eram locais onde eles eram ensinados sobre a cultura europeia e sobre a religião católica. A missão era o local que servia para catequizar esse indígena. Mas além de catequizar, eles já faziam outro serviço que era de
entre aspas, civilizar esse povo, ensinar a cultura que era correta, que era europeia. Isso tudo na cabeça do português, tá? Aqui tem uma foto, ó, de uma antiga missão religiosa lá no sul do Brasil. Essas missões, elas eram muito prejudiciais aos indígenas que estavam dentro dela, porque acabavam mudando os hábitos desses indígenas. Eles passavam a ter um modo de vida europeu, sendo que eles tinham um modo de vida completamente diferente. E isso é uma coisa muito violenta culturalmente, porque você acaba suprimindo uma cultura e impondo outra, tá? Na próxima aula, nós falaremos sobre a escravização de africanos, tá, pessoal? Na aula 2. E continuaremos falando sobre o capítulo 8, colonização do Brasil. Beijo, até a próxima. Olá, sétimo ano, bom dia. Bem-vindos à nossa aula de História. Essa é a primeira aula do quarto bimestre e ela é uma aula sobre o capítulo de colonização do Brasil, que é esse aqui, tá? Capítulo 8. Esse capítulo é bem tranquilo porque ele fala de coisas que vocês já trabalham desde o terceiro ano na história do Brasil. Por que nós estamos estudando de novo a colonização do Brasil? Porque, se você se lembrar, na prova passada nós falamos a respeito da colonização dos espanhóis na América. Lembram disso? Pois é. E agora nós vamos falar da colonização dos portugueses na América. E os portugueses colonizaram justamente o território brasileiro. O primeiro tópico é a gente entender como foi o encontro entre portugueses e indígenas. Primeira coisa que você tem que saber é que no primeiro momento esse encontro foi muito tranquilo, muito amigável. Houve um certo estranhamento, mas não houve violência, né, de nenhuma das partes nesse primeiro encontro. É claro que conforme iam chegando outros portugueses no território brasileiro, pode ser que em determinado local que um navio português chegasse, encontrasse um povo indígena um pouco mais, digamos assim, que estranhasse um pouco mais. E aí esse povo indígena ia ter uma reação um pouco mais violenta à chegada dos portugueses. Mas, a priori, a embarcação do Pedro Álvares Cabral que chegou não sofreu essa violência, nem praticaram violência contra esses povos indígenas. Foi um contato tranquilo, tá? Como é que a gente sabe como foi esse contato? Devido a esse cara aqui, chamado Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, costumo dizer que ele era o fofoqueiro da turma. Ele vinha nas viagens, né? Só para contar para o rei tudo o que acontecia. Ele era escrivão, ele vinha escrevendo tudo o que acontecia na viagem. E aqui nessa partezinha dessa caixinha tem um trechinho da carta dele para o rei de Portugal, contando que eles chegaram na praia e tinha ali uns 18 indígenas, que eles estavam todos nus, que eles tinham arcos e flechas nas mãos e que eles ficaram surpresos e tudo mais, mas que não houve violência. Então, tem toda a descrição aí. Não fique pensando que esses indígenas, por eles andarem nus, eles eram selvagens. Eles andavam nus porque não fazia parte da cultura deles vestir roupa. Não é nenhum sinal de que eles eram inferiores, pelo contrário, é só uma diferença cultural. A questão da vergonha do corpo, do uso da roupa, é uma ideia trazida para os indígenas pelos portugueses. É uma ideia que vem com a cultura europeia, com a religião católica, de ter que vestir a roupa para cobrir o corpo, tá? Os indígenas não praticavam isso antes. Aqui ao lado, nós temos quem eram os primeiros indígenas, tá? Esse segundo tópico vai nos falar um pouco da cultura indígena.